Eu saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 4. Enquanto os irmãos localizam, eu gostaria de informar aos irmãos que nós vamos falar hoje sobre um assunto de grande importância, que é sobre o perigo que corre dentro das redes sociais. Eu coloquei um título aqui, ao qual eu tenho certeza que a maior parte dos jovens e adolescentes que estão inseridos nesse meio cibernético vão entender: riscos do multiverso online. Estaremos falando algo a respeito desse assunto. Capítulo 12, versículo 4 do livro do profeta Daniel diz assim: estou ouvindo alguns irmãos ainda folheando. E tu, Daniel, encerra estas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Amém? E o conhecimento se multiplicará. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai eterno, Senhor, Tu sabes bem, Pai amado, que antes de subir esse altar, eu me coloquei na Tua presença e clamei a Ti, Senhor meu Deus Pai, a direção e sabedoria para tratar de um assunto tão importante, Pai amado, para os nossos dias. Dai-nos a Tua graça, como Tu tens sempre dado, a Tua orientação e a Tua direção, Pai amado, pelo Teu Espírito Santo. Pois acima de tudo, Senhor, sou dependente de Ti, Pai. É o que eu te peço, Senhor meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu gostaria de falar para os irmãos agora aqui, procurando trazer uma linguagem bastante sóbria a respeito do assunto, e gostaria que, principalmente o público ao qual a palestra, ou não poderia dizer uma palestra, mas uma mini palestra, ao qual sintetizei ao máximo, pois o assunto é um assunto muito extenso, não dá para se falar em apenas um dia, né? O ideal seria ter 2 dias de pelo menos um tempo ideal de uma palestra de 1 hora aproximadamente. Mas vamos aqui, dirigidos pelo Espírito Santo, tentar trazer algo que possa dar uma luz, uma compreensão, principalmente, como eu disse, ao público que esta palavra vai alcançar de uma forma ou de outra. Gostaria que você quebrasse, derrubasse todas as barreiras, todos os preconceitos, tudo o que você tem de desejo pessoal que possa conflitar com o que vai ser aqui falado. Irmãos, o título eu coloquei como riscos do multiverso online. Eu creio que muitos já de uma geração mais recente, mais antiga, não entenderão muito o que eu estou querendo dizer. Mas como eu estou querendo alcançar um público mais jovem, principalmente aqueles que gostam do universo HQ e do universo Marvel, vão entender que essa palavra multiverso, ela é bem fácil de ser compreendida. Mas, para quem ainda não tem uma ideia, multiverso, dentro do conceito até mesmo da ciência, da física quântica, ele é digamos assim, um conjunto de vários universos dentro de um setor só, vamos dizer assim, a grosso modo, para que se entendam. É como se você pegasse bolinhas de sabão e soprasse, e aquelas bolinhas flutuassem no ar, você visse várias delas, e cada bola daquela é um universo em si. Ou seja, estou falando de redes sociais. Cada mente que está dentro das redes sociais é um universo em particular. É uma pessoa que está por trás de um sistema, de um site. Você pode dizer, mas pode ter várias pessoas, mas uma mente está por trás daquilo ali.
Uma mente criou aquela ideia ou aquele assunto ao qual foi inserido dentro da rede social. E hoje, nenhum de nós escapamos das redes sociais. Desde a criancinha até o mais velho, tem a oportunidade, já tem pessoas até da sexagenária até mais, que estão dentro das redes sociais, né? E aí, ali participando. E o profeta Daniel, antecipando esse mundo que nós estamos vivendo, ele, na visão dele, ele disse que o mundo, ou seja, estaria com um conhecimento global, uma ciência mais avançada, ou seja, bem além do que a época do próprio profeta Daniel, como também além até da minha geração, porque eu sou da década de 60, nasci em 60, até meus 16, 17 anos, eu nunca tinha ouvido falar nesses assuntos sobre internet. Até então, a minha diversão era jogar bola, era soltar pipa, jogar bola de gude, e foi muito boa a minha infância, graças a Deus, não tenho que me queixar. Porém, irmãos, nós não podemos negar, esta é uma realidade que nós estamos vivendo, e vai se multiplicar. Estamos vivendo esse período do fim dos tempos, da multiplicação da ciência, do conhecimento. O conhecimento será um fator cada vez mais exigido cada dia que nós vamos passando. Mas como eu disse, dentro do universo online, tem sempre uma mente que controla, ou melhor dizendo, multiverso, né? Eu digo multiverso, é muito comum chamar universo online, mas eu chamo de multiverso, porque tem várias mentes com vários princípios. E dentro desse conceito está nessa mente o quê? O fator humano. Podemos estar ali diante de uma máquina fria, que é um computador, um celular ou um tablet, mas indiretamente quem está lançando a informação, tem uma mente humana por trás disso aí. E nós sabemos muito bem que os seres humanos têm pessoas boas e têm pessoas más. Tem pessoas nascidas de novo e tem pessoas que não nasceram de novo, que não conhecem a Jesus Cristo. E dentro do campo da mente humana, que é um campo muito complexo, é uma área que só os profissionais que estão aqui da área de psicologia poderão falar com mais propriedade do que eu, mas por experiência pastoral e de vida, que pastor se torna uma espécie de psicólogo na prática, aprende na prática muitas coisas. Você não vai, eu pelo menos não me surpreendo com a capacidade da maldade humana, como também da bondade humana. E dentro desse contexto existem verdadeiros psicopatas, verdadeiras pessoas com uma índole tão má, que é de fazer o diabo ter inveja delas. São capazes de inserir dentro da rede social coisas malignas, coisas terríveis, como, por exemplo, o universo das pessoas pedófilas. Ninguém nunca aqui entrou a fundo nessa área. Tenho certeza, porque todos aqui são pessoas cristãs e santas, espero pelo menos que não tenham entrado, pois é uma área vil, mas tem pessoas que amam e gostam daquilo, gostam daquelas coisas que são ali expostas. Como tem um universo de pessoas que só se propõem a trazer imagens de assassinatos, de morte, sites especializados em mostrar execuções ao vivo. Isso aí vem oriundo do quê? De uma área dentro desse multiverso chamada Deep Web, que as pessoas se ocultam lá, essas pessoas más, essas pessoas que são ligadas, na minha concepção como pastor, porque estou aqui trazendo uma visão do lado pastoral, para que todos aqui entendam, pessoas verdadeiras personificações do mal estão espalhadas pelas redes, e está tão próximo da gente que a gente nem imagina.
basta ter um celular no bolso e você conectar-se a esse universo, basta você clicar, cada página, cada link que você clica, ou cada área que você vai entrar, você adentra dentro daquele universo. Nós adultos até podemos vigiar, conseguimos vigiar de uma certa forma, mas nossas crianças e nossos adolescentes, eles não têm discernimento para entenderem o que é mal e o que não é mal. Sendo assim, meus irmãos, eu quero aqui, dentro dessa rede, que o termo é rede, vem de teia, alertar para que não entremos, não deixemos nossos filhos, você jovem, você criança, você adolescente, crianças que estão lá dentro, mas você adolescente, você jovem, não se deixe entrar no emaranhado dessas teias, que podem te prender em algo que você, de repente, acha que não tem mais escapatória. E dentro desse contexto, haja visto que tem acontecido ultimamente, que o campo é muito abrangente, entra o caso dos efeitos dos meios eletrônicos sobre nós. O efeito dos meios eletrônicos, da TV, os jogos virtuais, em cima das nossas crianças e adolescentes, principalmente, eu vou entrar nesse foco, e quero aqui chamar a atenção para uma pergunta que quero fazer para vocês, principalmente jovens e adolescentes que estão aqui, que praticam, que gostam desse tipo de coisa. Jogos virtuais violentos. Jogar ou não jogar? Eis a questão. Jogos virtuais violentos. Jogamos ou não jogamos? Então vamos aqui, se você tem essa prática, até o final deste culto aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai entender e vai tomar uma decisão por si só do mal de que muitos jogos podem fazer a você. Mas eu gostaria de trazer este tema dentro de uma abordagem bastante equilibrada, sem entrar pelo radicalismo e nem levar ninguém ao radicalismo. Mesmo porque, irmãos, existe, no meio dos jogos em geral, jogos aonde não causam efeitos maléficos, são jogos educativos, jogos instrutivos, jogos eletrônicos. Porém, dentro do contexto dos jogos violentos, até onde pesquisei, até onde eu pude ir, até onde eu entrei, eu quero colocar aqui que eu entrei em páginas, e várias páginas, tanto prós quanto contra, tanto em sites brasileiros quanto em sites estrangeiros. Não dá, eu até anotei alguma coisa aqui, não dá para falar bem destacadamente aqui, senão vai tomar bastante tempo, mas dentro daqueles que dizem que jogos eletrônicos violentos não exercem influência sobre nossas crianças e adolescentes, eu destaco aqui um professor chamado Andrew Przybylski, nome difícil de falar, Andrew Przybylski, da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele é da crença que jogos eletrônicos, eles não são fator preponderante para influenciar uma criança ou um jovem ou um adolescente a praticar atos violentos. Veja bem, isso é o que está dentro da página dele em inglês. Ele coloca que ele, na concepção dele, na visão que ele tem, ele é um psicólogo experimental, especializado na área de internet. A pesquisa que ele fez foi local, a pesquisa que ele fez foi com colégios e faculdades inglesas, somente no setor ali do centro de Londres. E ele chegou à conclusão que dentro
aquela gama de crianças e jovens que ele pesquisou não seria um fator determinante. Porém, coisa que os sites em português omitem, e por trás disso existem um monte de interesses, porque se começa a alertar sobre determinados jogos e abre-se a mente, a indústria dos videogames violentos não vão gostar. Eles vão querer o quê? Eles vão querer tentar amenizar a coisa, tal qual foi a questão da propaganda do cigarro no Brasil. Antigamente, se passava a mensagem subliminar de que o homem que fumava cigarro era o galã, era o melhor, era o tal, era o homem que era o machão, era o bambambam. Bam, bam. Mas é fato que é tão sério, meus irmãos, que preocupa as nossas autoridades. Eu tenho vídeos que baixei no meu computador, de conversas e diálogos dados à imprensa e na internet de delegados de polícia do setor de crimes cibernéticos, que no caso crime cibernético mais propriamente a questão da boneca Momo e da baleia azul e do tal, e o SimSim não entraria propriamente nesse contexto, apesar de ter uma conotação negativa. Esse aplicativo ainda está dentro dos celulares, né? Não entra no contexto, mas é um aplicativo negativo, maléfico, mas dentro do contexto da questão da boneca Momo e da questão da baleia azul e de outras induções, há uma preocupação, de profissionais, é seríssimo, de profissionais da área da segurança de internet, segurança pública, professores, pessoal da área de comunicação, pessoal da área de educação em geral. Há uma preocupação muito grande. Mas em tudo isso que estou falando aqui, eu posso dizer que numa proporção de praticamente de 8:2, a maior parte dos psicólogos que li, dos comentários de pessoas ligadas a esse assunto, na questão jogos violentos, que eu li, 8-2, eu vou dar uma margem de 2, eu colocaria 9-1, mas vamos colocar de 2, vence a opinião contrária, porque psicologicamente a violência exposta, tanto dentro dos jogos eletrônicos, como através da TV, é aí que entra o conjunto. Os jogos eletrônicos não é o vilão principal. O jogo eletrônico violento não é o vilão principal. Ele é um agente que auxilia, mas para isso tem que haver uma pessoa predisposta a ser influenciada. E aí vai entrar uma questão de formação, de criação, de orientação paterna. Normalmente, crianças e jovens que descambam para um ato violento vêm de uma família de desequilíbrio muito grande. Aqui eu estou falando dentro do conceito psicológico de pessoas que eu li. Inclusive, eu gostaria de agradecer a psicóloga irmã Leni, aqui da igreja. Não sei se ela está aí. Irmã Leni está aí? Não, né? Está lá atrás, pelo material que você mandou para mim, tá? Eu gostaria de passar aquilo tudo que eu li tudo, todinho, o assunto a respeito nessa questão. Eu agradeço o material que você mandou, agradeço o apoio que eu recebi de algumas pessoas que se propuseram a me ajudar e me deram uma luz muito grande a respeito desse assunto. Então, o fato é que os jogos eletrônicos, filmes que passam na TV, crianças, jovens e adolescentes que curtem, gostam, filmes de terror, filmes de violência,
todo esse contexto, a própria influência televisiva prejudica, traz ideias que podem levar uma criança a ser manipulada a sofrer algum distúrbio ou até mesmo se tornar uma criança reclusa, uma criança isolada, uma criança que se isola, uma criança só, que acaba se envolvendo dentro do seu quarto e usa o jogo eletrônico como fuga, o assistir filmes de terror como uma espécie de vontade de superar até a própria morte. Inclusive, dentro do que eu li a respeito da tanatologia, a tanatologia que trata a respeito da morte é um campo da psicologia, ela coloca que a pessoa que vê esses filmes de terror, ela está na mesma proporção daquela pessoa que gosta de passar por situações perigosas, situações conflitantes, está no mesmo nível, porque ela, ao ver aquele filme e sabendo que aquilo não vai acontecer com ela propriamente ali, ela se sente como uma espécie de vitoriosa sobre a morte, mas no fundo, há um medo da morte implícito, está dentro, entra dentro do contexto da mente da criança. Tá? A irmã Leni, se eu estiver falhando, me corrija, tá? Eu estou passando na parte técnica que eu li a respeito do assunto. Porém, irmãos, devemos que entender, e aqui eu vou citar a palavra de um dos professores que escreveu uma apostila que a irmã Leni me deu. Ele coloca, essa apostila tem 79 páginas, ele coloca assim, ó, Valdemar W. Setzer diz assim: alguns leitores podem estranhar o fato de eu abordar aqui praticamente apenas efeitos negativos dos meios eletrônicos. De fato, não há nada de 100% bom ou mal no mundo. Uma pessoa, em uma das minhas palestras, me disse o seguinte: o meu filho aprendeu inglês jogando videogames, e isso não é bom? Claro que é, só que, em face aos enormes prejuízos causados por esses jogos, a minha resposta foi: mas não há outros meios mais sadios de se aprender inglês? Como veremos aqui, os efeitos negativos daqueles meios são extensos e profundos, que posso fazer com segurança a seguinte afirmativa: os prejuízos causados em crianças e adolescentes pelos meios eletrônicos ultrapassam infinitamente os benefícios aos quais, olha só, digo aqui, benefícios que muitos colocam dentro das redes sociais, entendendo que o que há por trás daqueles que defendem, que interesse tem. Será que eles estão a serviço de alguém dessa área? Será que eles estão procurando não perder esse nicho de mercado? Mas vamos ainda aí. No caso de adultos, devido à maturidade de conhecimento, autoconsciência e controle, eles têm, ou pelo menos deveriam ter, esses prejuízos poderiam ser evitados. Mas como a TV mostrou e a internet está mostrando, mesmo adultos, que talvez a minha afirmativa, ou seja, a afirmativa que adultos podem ser influenciados também, ela seja válida. Acontece que quase todas as pessoas que discutem os meios eletrônicos o elogiam, num verdadeiro entusiasmo pelas novas tecnologias. Alguém deveria chamar a atenção para o lado negativo. É nesse nicho que eu entrei, com a esperança de conscientizar as pessoas para os enormes males causados por eles. Fecha aspas. Volto a dizer, quem escreveu foi o doutor Valdemar W. Setzer,
da USP, em São Paulo. Não foi o pastor Gomes, é um texto de uma apostila que eu disse de 79 páginas, em que ele trata do assunto seríssimo. Irmãos, vamos analisar uma coisa, vamos pensar. Será que é sadio eu levantar e ver todo dia? Vamos colocar na questão dos jogos eletrônicos, entrando na área dos GTAs, né? Desses jogos em que a pessoa está presente, virtualmente, mas ela está. Ali é incitado a assassinatos, a mortes, ao combate entre si. Eu me lembro quando meu filho estava jogando o tal do Quake. Do Quake, que hoje muita gente, não sei se existe esse troço hoje ainda, mas tinha o tal do Quake, no qual ele chegava, eu escutava ele naquela época falando, naquela época eu não estava começando na igreja, não entendia muito bem disso, achava que não tinha nada demais. Aí falava, mata, atira ele, atira nele, atira, opa, foi na cabeça, estourou a cabeça dele. Aí começa com o outro e começa a conversar. Ele tinha nessa época uns 11 anos de idade, né, Nelma? Uns 11 anos de idade. Depois, com a maturidade espiritual, eu fui entender que aquilo não era bom. E comecei naquela época, mesmo sem ter muito conhecimento profundo e espiritual a respeito do assunto, eu procurei aconselhar o meu filho a sair daquilo ali, e ele acabou saindo. Nada melhor do que deixá-lo jogar uma bola, colocar ele para treinar, para envolver a mente dele com outras coisas. E foi assim, irmãos, e é assim que eu quero dizer para os irmãos, para os jovens que estão aqui. É benéfico, Jesus gosta de ver você tendo sua mente influenciada por violência. Tá? Isso aí envolve todos os meios, irmãos. Todos os meios. Filmes, olha, tem um trecho aqui que fala sobre, aqui, ó, os padrões de filmes que as TVs americanas, essa é uma pesquisa americana, mas a gente importa muito, quem tem TV sabe muito bem que os nossos programas, a maioria, principalmente a TV fechada, a TV paga, são filmes americanos. Ele coloca um instituto Sewall, um instituto americano, que escreve sobre o assunto e diz assim, abre aspas, estes padrões ensinam às crianças que violência é desejável, necessária e indolor. Quase 3/4 das cenas de violência não continham nenhum remorso posterior, e os maus personagens ficaram impunes em pelo menos 40% dos programas que passavam pelo sistema de TV americano. Tá? Programas que empregam um tema fortemente contra a violência foram apenas 4% da programação, 4% da programação americana. Tá? Ainda diz assim, o número de programas que contém violência foi de 61%, mas ficaram mais frequentes nos horários nobres, aumentando em 14% dos canais abertos, em 10% dos canais a cabo, isso entre 1994 e 97. Interessante, o estudo mostrou que a classificação adotada pelos canais para a maioria... Desculpe, isso é o meu remédio, o horário do meu remédio, mas eu tomo depois. Né? Por isso que tocou, não sei se ouviram. E isso aqui, mesmo estando no mudo, ele toca. Quando é negócio de remédio assim, eles tocam. Ó, interessante, o estudo mostrou que a classificação adotada pelos canais para a maioria dos seus programas não tinha nada a ver com a violência destes. Aqui eu digo uma coisa, nessa época, quando eu trouxe um estudo na igreja do Morumbi 2, a respeito dos últimos tempos, eu aqui, pastor Gomes, que eu sou muito curioso, eu gosto de estar fuçando
A web, eu fuço tudo, eu leio livros, eu estou ali. Agora eu estou meio fascinado por astronomia, meu negócio por isso que eu falei, entrou a área do multiverso na minha cabeça, né? Estou entrando, estou gostando de ler de física quântica. Pode chamar de nerd quem quiser, sei lá, ou outra coisa não, mas nerd pode chamar, não me ofendo. Mas eu gosto de estar lendo, gosto de estar me informando, e observei naquela época que a própria classificação que eu via na TV não batia com o teor de violência e até de cenas de sexo que tinham naqueles programas. E aí eu comecei a analisar e achei uma reportagem depois da revista Veja, da década de 90, que trata dessa questão da classificação. Então, irmão, você pensa, vou controlar a TV. A TV bloqueia canais para menores de 18 anos. Aí daqui a pouco aparece uma cena que você não quer ver, que o seu filho veja, você está no quarto do seu filho, e você vê lá, 10 anos de idade, e está lá uma mulher nua. Irmão, se a criança, tá? Ela não tem noção da realidade, aí eu peço a alguém da área que me ajude, se eu chutar errado, me informa. Pelo que eu li, fugiu a memória aqui, até os 10, 11 anos de idade, pelo menos, a criança ainda não tem a sua mente formada na sua plenitude. Não tem. E sendo assim, é a fase da inocência. E é puramente influenciável. Mas, irmãos, o tempo está contra mim, mas vamos lá, vamos continuar. Porque, irmãos, eu gostaria de trazer tudo que está aqui na minha cabeça, né? Mas não vai dar, tá? Mas os efeitos psicológicos dos filmes de terror, olha, observe, filme de terror associado a jogos violentos, associado a uma série de coisas, que afeta o comportamento, afeta a mente. Mas jogos virtuais participativos, eles têm um potencial melhor. Eu estou falando de jogos tipo GTA, né? Eu tenho outro termo também aí. Faz tempo que eu não leio a respeito, que eu não vejo a respeito disso aí, né? Nas minhas coisas, eu não leio sobre muita coisa a esse respeito. Mas jogos em que há a participação, como o Quake, leva a um mexer no consciente, no subconsciente. Mexer com isso aqui, irmãos, com a mente, é algo tremendo. Diga-se de passagem, pessoas que também trabalham na área de marketing. Quem trabalha na área de marketing sabe muito bem o que uma propaganda elaborada para atingir o subconsciente pode levar uma pessoa a consumir aquele produto. Não faz muito tempo, uma propaganda foi retirada da televisão, passou muito pela televisão, sobre 2 artistas e uma determinada cerveja. Existia uma cena que eu vi e falei, peraí, essa aqui não pode terem deixado passar. Mas é uma cena de um comercial em que se está numa praia e o camarada chega, um desses artistas fazendo um personagem, ele chega e pede um copo de leite. Aí aquela mulher bonita, escultural, que chega próximo, vê ele tomando leite e rejeita. Rejeita ele, não, tal. Não dá papo para ele. Aí chega o outro e pede, me dá uma. Aí dá o nome da cerveja lá. Automaticamente vem 4, 5 mulheres em volta dele. Aí o camarada que está com um copo de leite olha para a cerveja, olha para o copo, olha para a cerveja, olha para o copo, joga o copo fora, me dá a cerveja tal. Aí veio outras mulheres e chegaram do lado do camarada. O que foi plantado de uma forma subliminar? É que quem toma cerveja vai se dar bem com a mulherada. O jovem adolescente que vê isso, vai automaticamente beber daquela determinada cerveja, achando que vai, ou de uma forma até inconsciente, entrar por esse meio. Então, a influência, a manipulação da mente através da mensagem subliminar
e aqui eu me refiro ao pastor Josué Irion, que na época que ele levantou esse tema, ele até passou por escárnio de alguns teólogos, né? Que existem teólogos e de teólogos. Tem uns na internet que eu dou teólogo, vou embora, não quero nem vê-lo pregar. Mas alguns teólogos criticaram o pastor Josué Irion, que já levantava esse assunto já na década de 90, que nós estamos vendo aqui agora acontecer. E ele alerta para isso, para essas coisas dos últimos dias. Mas, irmãos, dado ao tempo aqui, eu quero entrar em algo que é o que está mais preocupando a mente de muitos pais e de muitos profissionais, como eu disse. É a tal da boneca Momo e da baleia azul. E o alvo deles é principalmente crianças. É principalmente crianças. Quando eu vi os relatos, eu fiquei estarrecido. Porque a criança, ela recebe essa informação no colégio, no meio dos coleguinhas dela, ou ela entra por curiosidade. Há uma da que eu li, ou aconselha que a criança entre numa determinada hora da madrugada e por um número, existe esse número, um número internacional, pelo WhatsApp, e fale com essa tal de Momo. Essa tal de Momo automaticamente responde citando o nome daquela criança. A criança, como é que você sabe o meu nome? Aí a Momo, procurando se mostrar ser um ser do mundo espiritual, alguma coisa assim, diz que ela sabe de tudo. Ela fala de algumas coisas, como citou numa menina, de um cachorrinho que ela tinha, de alguma coisa que ela tinha. Mas como isso acontece, irmãos? Nada como um bom hacker para fazer algo desse sentido. Para entrar. Normalmente ele pergunta o nome, ela pergunta o nome. Apesar do WhatsApp ter mensagens criptografadas, quando se pergunta o nome, né, quando há uma pergunta do nome, é sinal que essa pessoa que está por trás da Momo ainda não invadiu o Facebook dessa criança, que ela identifica pelo celular. Se a pessoa colocou o celular, deixou visível o celular ali na rede, e eu tenho um monte de gente no meu Facebook que eu entro lá no perfil, está o celular, está as informações pessoais, todinha. Está tudo lá. E basta a tal da pessoa do outro lado ver que aquela pessoa que está contactando tem aquele celular, joga na rede social, não precisa ser hacker para isso. Entra, sabe, lê e fala: você tem um cachorrinho, o nome do teu pai é fulano, o nome da tua irmã é ciclana. Aí a criança fica apavorada e começa a dizer assim: a partir de agora você vai cumprir 20, parece, uma coisa assim, obrigações que eu vou lhe passar. Uma delas é o corte dos braços, a automutilação. E se você não fizer, eu sei quem é teu pai, eu sei quem é tua mãe, e vou matar eles. Vou acabar com eles. Olha o terror psicológico que é jogado em cima da mente de uma criança. Por trás disso existe uma mente maligna, diabólica. Olha, se você já viu algo desse, não existe nada de espiritual, a não ser que essa pessoa que está fazendo isso está possuída pelo demônio. Mais nada. Não tem poder para adivinhar nada. Utiliza-se técnicas para se saber quem você é. E ali, irmãos, tem levado crianças até ao suicídio. Não vai muito longe, uma irmã da nossa igreja no Nordeste. Eu recebi, se não me engano, foi uma daquelas páginas lá que o senhor mandou. O senhor me adicionou recente lá. Uma mulher, uma irmã, chegou em casa e encontrou a filha com aquele enforca-gato no pescoço. Você sabe o que tinha dito para ela na internet? Pega um enforca-gato, bota no pescoço e puxa.
Ele entrou num desespero, aquela criança, não conseguia falar. Se Deus não usasse a mãe para ir no quarto daquela criança, aquela filha estaria morta. A mãe teve que cortar e ela pôs um vídeo em desespero na internet. E outra, tem um áudio que está circulando pelo WhatsApp de um psicólogo que diz que teve experiência. Como eu disse, eu sempre gosto de, quando recebo informações, eu não sou de acreditar por causa de negócio de fake news, essas coisas todas, eu pego os dados e vou atrás. Consegui o telefone do cara, liguei para o camarada lá em São Paulo, conversei com ele, ele falou assim, não, aquele sou eu mesmo, aconteceu com a minha filha isso aí, a minha filha, ela ficou desesperada, porque veio a boneca Momo, estava ameaçando ela, e ele, claro, como psicólogo, teve como trabalhar na mente da sua filha e ajudar a sua filha. Então ele, vendo esse perigo que era real, mesmo sofrendo chacota de profissionais da mesma área dele, ele colocou na página dele, adicionei ele falou assim, quer me adicionar no Facebook? Eu adicionei ele no Facebook, eu tenho contato com ele. Isso para vocês verem que o negócio é sério, é seríssimo demais. Então quem está ganhando com isso? É o reino das trevas, que procura induzir nossas crianças para o caminho do mal. Mas o que é isso então, pastor? O que eu posso fazer? Irmãos, começa com você fazendo uma autoanálise. Uma autoanálise de como você lida ou está lidando com a sua família. Conversar com o filho. Há quanto tempo não conversa com o filho? Bater um papo. Aprender, ouvir, sem impor dogmas e pontos finais. Entender que a proibição imediata de um jogo não vai levar ele a deixar de jogar, ele vai encontrar outros meios. Procurar entender os conflitos que o seu filho está passando, para que seu filho não entre na síndrome do abandono. Não entre numa sensação de abandono que leva à depressão. Crianças com problemas que afetam a sua autoestima, que levam a ela uma carência. E olha, pelo que eu li, a carência, irmãos, muitas vezes tem a carência de pais bons. A carência do pai que deixa tudo, a mãe que deixa tudo, não tem controle. Aquele pai e mãe que deixa o filho ou a filha, vai na casa do coleguinha, não quer saber quem é o colega, para onde ele vai, passa dias fora, até nem sabe aonde está. Dá tudo para aquela criança, se você perguntar para aquela criança, meu filho, minha filha, por que você se mutilou, por que você se cortou? Eu não sei. Você tem problema com seus pais? Não, eles são muito bons. Eles me deixam fazer tudo. Eles me dão de tudo. Mas a psicologia mostra que criança, que ser humano precisa de limites. E no subconsciente, a criança mesmo não sabendo, ela vai ter uma sensação de abandono e começa a ter uma sensação terrível dentro de si, que ela não consegue se entender o porquê está ficando deprimida, porque no fundo, o subconsciente diz, teu pai e tua mãe não estão nem aí para você. Entende? No ramo do meio do subconsciente. O permitir tudo, irmãos, é perigosíssimo. Uma criança que nasce em que o pai permite tudo, em que o pai não impõe limites. Eu não falo proibir totalmente, mas dizer, isso pode, isso não pode, isso pode, mas pode ir até aqui. Está na hora de nós cristãos, você cristão, eu estou falando aqui a toda a gama de cristãos, a todo aquele que ama ao seu filho,
se aproximar mais do seu filho, porque a sociedade está ficando mais egoísta. Muitas vezes sentamos à nossa mesa, com um prato à nossa frente, mas o que nós temos do lado? Um celular. Não se dialoga, não se conversa. Então é momento de ouvir e entender. O teu filho tem que ter confiança em você, para ele se abrir naquilo que ele quiser se abrir. Inclusive até sobre preferências sexuais. É melhor você ouvir o teu filho que tiver dúvidas sobre a questão de gênero com você imediatamente, do que ele procurar um infame, maligno dentro do colégio. Se você não se abrir para ouvir como pai amoroso, a ponto de um filho ter confiança em dizer, eu posso me abrir com meu pai. O meu filho, quando fumou maconha, pela primeira vez, ele tinha 12, 13 anos. Eu detectei, conversei com ele, sempre fui junto com ele, sempre estive ali junto com ele. E ele, quando se abriu para mim, ele se abriu de uma forma tranquila, sem problemas. Hoje, ele é um homem formado, um homem ao qual eu me orgulho, com uma profissão muito salutar. É uma profissão, é um homem que ainda não constitui família por opção. Está com 36 anos. Diz que não quer casar. Mas ele é uma pessoa digna. Por quê? Naquela época, eu sempre aprendi isso. Conversa com teu filho. Deixa ele se sentir à vontade com você. Deixa ele se abrir com você ou ela. Esteja preparado para ouvir aquilo que você não quer ouvir. Mas ajude o seu filho, porque senão o diabo vai querer ajudar o teu filho. Não deixe que nada disso influencie a sua família, ao seu filho. É o momento da gente lutar com todas as forças contra essa rede do mal. Como eu disse, é imensa. As opções, as formas como eles procuram agir para manipular a mente das nossas crianças é muito grande. Eu me reporto àquela lição da Escola Bíblica Dominical que diz assim: quem controla a tua mente? Jovem, quem controla a tua mente? Você é cristão? Você sabe que em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que vós aprendestes e recebestes e ouviste e viste de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Como pode você gostar de ver essas coisas e ter o Deus de paz na tua mente? Analisa. Eu vi comentários de muitos jovens cristãos no Facebook, que ironizou até com essa questão da boneca Momo. Eles ironizaram até, entendi, porque tinha gente que fez comentário sem muito fundamento. Mas eu vou dizer uma coisa: procure ter a mesma mente de Cristo, porque você nasceu para ser filho do Rei. E você que nos ouve agora aqui, que ainda não se converteu, que não conhece Jesus, saiba que Jesus, Ele quer ser o dono da tua mente, controlar a tua mente. Porque só existem dois caminhos, diz a palavra de Deus. O caminho da porta larga do mundo, que é comandado por Satanás, e Jesus diz: o sistema mundano, o modus operandi do mundo, é governado pelo príncipe das trevas. Mas a porta estreita, que é Jesus, Ele veio para dar vida e vida com abundância e paz. Ele diz: eu vos dou a paz e não dou como o mundo a dá.
No mundo vocês podem passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus, por gentileza. Igreja do Senhor, eu sei, eu não tenho sido muito frequente nas escolas dominicais aqui, por razões pessoais até. Tentei, até vi alguns dias, mas acompanhei muito bem essa lição. Acompanhei bastante essa lição que passou, sobre batalha espiritual. E eu quero aqui orar pelos guerreiros. Aquele que quer guerrear contra aquele que quer dominar sua mente. Jesus, Paulo disse, portanto haja em vós, Filipenses 2,5, o mesmo entendimento, a mesma predisposição mental que houve em Cristo Jesus, que sendo Ele na forma de Deus, não tomou por usurpação selo. Eu quero aqui orar por você, pai e mãe, jovem, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu estou falando é sério demais, para que Deus guarde a vossa mente, guarde o vosso entendimento, e chama a atenção dos pais. Briguem pelos seus filhos, cheguem mais perto deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui também fazer um apelo a você que ainda não recebeu Jesus como Salvador. Eu sei que eu passei um pouco do tempo, mas eu sinto e sei que é necessário. Se passasse, perderam ganhar um pouco mais de tempo aqui, diante de Deus, diante de um assunto tão sério, que o mundo das trevas está dando mais importância do que muitos cristãos. Porque quem está ganhando é o mundo das trevas. E eu quero orar aqui. Se alguém quiser vir aqui à frente, nós vamos orar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jovem, você mãe, você pai, eu quero orar com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso orar? Coloca a mão no seu coração.